Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui ao vivo, iniciando a nossa semana, iniciando um novo ciclo, um novo ano, primeiro estudo e oração ao vivo deste ano. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer a participação de todos que, de alguma forma, auxiliam na existência desse canal, na existência deste momento de oração, deste momento de refazimento das nossas forças. Esse momento em que também temos a oportunidade de doar as nossas melhores energias para aqueles que estão necessitados. Nesse instante, lembremos do Mestre Jesus. Visualizemos o nosso querido Mestre à nossa frente, para que a gente possa, assim, estarmos em total conexão com Ele. Agradecendo a Jesus por ter reencarnado neste mundo, nos ensinando a lei de amor. Agradecer toda a proteção, todo o amparo, a presença que Ele sempre nos fornece, nos oferece durante as nossas muitas vidas. Assim, sob o comando de Jesus, sob o seu auxílio, nós rogamos que o nosso momento seja abençoado, que os nossos lares sejam abençoados, que os nossos familiares e amigos, encarnados ou desencarnados, também sejam abençoados. Que todo este mundo, terra, o orbe terrestre, seja envolto pelas luzes de todos aqueles responsáveis para o seu progresso, a sua evolução. Que nós possamos estar dentro de um processo de uma gratidão que nos leva a pensar na felicidade, que é a oportunidade desta vida e de hoje estarmos aqui, ainda encarnados, com a oportunidade de resgatarmos tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa escalada evolutiva, dentro de uma felicidade construída com esse processo evolutivo. Que Jesus nos abençoe. E, nesse instante, nós vamos dar início ao nosso estudo de oração. Só um minutinho. Eu queria falar com vocês um pouquinho, né? O livro fechou aqui. Vou só achar aqui a página. Queria falar com vocês que sempre tem algo, assim, interessante, sabe? Quando eu estou olhando o estudo de oração e pensando, assim, com carinho, no que levar para com vocês, né? Qual o assunto, qual o tema, porque quando eu estudo, quando eu leio, quando eu pesquiso, a gente já sabe, né, que os ouvidinhos que estão mais próximos são os nossos, né? Então, quando eu falo com vocês, quando eu trago esse estudo, eu falo para mim. Eu também, às vezes, me surpreendo com os estudos que acontecem, com o aprendizado que é ofertado a todos nós. E hoje, um dia intenso, de muitas questões para serem resolvidas, chegou no final do dia, eu pensei, meu Deus, né? O que eu gostaria de passar como mensagem para esses amigos tão queridos que estão sempre, assim, presentes na minha vida? Nesse momento de estudo, nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, sempre dividindo com vocês isso. Aí eu pensei, a lição que eu quero dar hoje é uma lição bem simples, mas que cai no fundo do coração de todos. E estava aqui, em cima da minha mesa, né, um livro
do Emmanuel, né? O Evangelho de Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus, né? Dessa coletânea que foi feita, né? Pela FEB, e eu abri, ao acaso, caiu uma lição, e quando eu li essa lição, me emocionei, porque era exatamente parte daquilo que eu havia conversado muito com um familiar que eu tinha conversado, né, no dia de hoje. Então, essa lição, esse evangelho, ele tem todas essas mensagens de Emmanuel, da coleção Fonte Viva, das mensagens que através do Chico, né, Emmanuel psicografou. E aqui tem um capítulo no livro Fonte Viva, que é o mesmo que estava ali, só que esse aqui, por ser um livro menor, é mais fácil da gente lidar, né? A lição se chama Diante de Deus. Só o título já me chamou a atenção. Diante de Deus. Né? Como que eu imagino essa cena? Eu diante de Deus. Né? Porque isso eu construo na minha tela mental. Então, mentalmente, eu construí uma cena para ler essa lição como se eu estivesse, assim, de joelhos, mas emocionalmente de joelhos. Emocionalmente, com o coração aberto e desejando ler essa mensagem para que o meu coração acolhesse essa mensagem. E foi interessante porque, assim, eu fui lendo e cada palavra tocava fundo no meu coração. Então, eu gostaria que, para a leitura, todos vocês se imaginassem diante de Deus, o nosso Pai. Não é aquele velhinho barbudo, isso aí a gente humanizando Deus, mas sentindo aquela energia nos envolvendo como se a gente estivesse nele e ele na gente. É isso que eu pensei. Então, vamos ver aqui o que Emmanuel traz com essa mensagem, que é baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que é aquele capítulo em que Jesus apresenta para o mundo a oração Pai Nosso. Então, a passagem evangélica é Pai Nosso, Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. E agora a fala de Emmanuel. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas ou altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Em Deus não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz
de sentir-lhe o amor. Procuremos assim o nosso Pai acima de tudo. E Deus, o nosso Pai, nos escutará. Uma mensagem singela, mas que lembra a todos nós a nossa origem, quem nos criou. E quando eu li essa mensagem, eu lembrei dos muitos momentos que eu vejo as pessoas, ou momentos que nós mesmos questionamos ao Pai. Para quê isso? Por que eu? Né? E tem coisas que a gente não entende. Pessoas neste mundo de provas e expiações, nessa transição difícil para todo o orbe terrestre, e a gente não entende como que Deus permite que isso aconteça. Né? Eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim, eu estou brava com Deus. Eu não entendo a lógica de Deus. E aí eu fico olhando e pensando, não é a gente querer ser muito, não? De entender a lógica de Deus? E aí eu admiro aquelas pessoas que têm uma fé que não precisa de ser explicada. Mas eu não estou falando daquela fé cega que fala Deus quis assim e tudo bem. Não. Eu estou falando daquela fé que tem a certeza de que alguém vela por nós, alguém cuida de nós. E é essa certeza que nós precisamos ter nos momentos que a gente vivencia. E hoje, conversando com uma pessoa, eu me lembrei e eu falei para ela. Quando eu passo um livro assim na minha mente, lembrando como que eu consegui vencer tal e tal e tal obstáculo, porque parece faxina quando a gente faz, né? A gente limpa a casa o dia inteiro, arruma daqui, dali e tal. De repente, eu falo, como é que eu dei conta de arrumar tudo isso? Se fosse para fazer de novo, não sei se eu daria conta. Então, como que a gente enfrenta doenças, lutos, dificuldades financeiras, né? Relacionamentos conflituosos, escolhas complicadas, que a gente tem que arcar com a colheita dos nossos plantios? Como que a gente dá conta? E eu me lembro que em todos esses momentos eu dei conta quando eu estava em sintonia com o Pai, orando e confiando. Mas não aquele orar e confiar, deixa que Deus faz. Não. Orando, fazendo a minha parte e confiando. Rogando a Ele a misericórdia sobre muitos sofrimentos presenciados. Rogando a Ele sabedoria para lidar com aquelas forças contrárias e que rebatem o tempo inteiro, discordando de você o tempo todo. Orando para que eu não ficasse ofendida quando não me sentisse aceita ou aprovada emocionalmente, ou no trabalho, ou dentro de um projeto qualquer, grupal. Então, nesses momentos, eu me lembro, e eu já falei para vocês, do desencarne do meu pai, que foi uma parada cardiorrespiratória, né? E era um fim de tarde de uma véspera de um feriado do Corpus Christi. E era dia de centro, era uma quarta-feira, dia de reunião presencial. E quando eu recebi aquela notícia, às 5:30 da tarde, eu me arrumei rapidamente para ir até a minha cidade, Uberlândia. E aí eu comuniquei com os grupos de amigos, né? Principalmente os grupos das reuniões. E eu senti uma vibração de todos que naquele momento estavam comigo, em pensamento,
em abraço, em carinho, em presença. E duas presenças se destacaram. Uma, que quando eu cheguei na rodoviária, esse amigo ligou e me tranquilizou, porque ele viu uma cena muito bonita de acolhimento do meu pai. Me trouxe uma paz, uma força, aquela descrição dele, que parece que eu renovei todas as minhas energias. Eu estava assim, um bonequinho inflável, baixinho, sabe assim, balançando, caindo, e de repente eu me vi plena de energia. E aí a viagem foi acompanhando uma lua linda, e todo mundo sabe que eu amo lua cheia, então. E aí, eu olhando para a janela lá de fora, aquela viagem silenciosa que passa aquele filme na vida, eu agradeci a Deus pelo meu pai ter partido em paz e por a gente estar em paz, né? E quando eu ia chegando na minha cidade, mais ou menos 1, 2 da manhã, toco o meu telefone, e um outro amigo com a sua esposa me telefona. Você já está chegando em Berlândia? Como é que você sabe? Não, eu sei o caminho. Estivemos em prece até agora por você, pelo seu pai e pela sua família, acompanhando a sua viagem, para que você possa ser a força necessária para todos. Aquilo me emocionou profundamente, né? Não foram as coroas de flores, não foram, sabe? Mas assim, saber que alguém ora por você, que alguém vela por você, com você, é algo muito especial. Então, naquele momento, eu me vi diante de um pai. Aquele pai que, assim, pega a blusa de filho para o filho não passar frio, leva a escova de dente aqui dentro dessa bolsinha, né? Olha um dinheirinho para comprar um lanche. Aquele pai que provê nos mínimos detalhes. E eu me senti acolhida por Deus, porque nos mínimos detalhes, o presente da lua cheia, alguém em oração, alguém buscando me falar, né? Depois da prece, a cena que viu, e várias mensagens de pessoas que estavam juntas naquele momento, né? Então eu me senti plena de força. E eu ia para poder participar e enterrar meu pai. Mas eu ia em paz. E se é possível quase sentir uma felicidade por estar ali daquele jeito, eu sentia. Não a felicidade, a alegria, meu pai faleceu, não. Mas a felicidade e a alegria de que ele estava amparado, que Deus cuidava dele, assim como Deus cuidava de mim. E quando a gente fala de pai, é pai verdadeiro. Porque o pai que se une com a mãe ali, né, o material genético, apenas isso não basta. A noção que Jesus trouxe para nós de pai, aquele pai provedor, o pai que cuida, o pai que protege, o pai que antecipa dando as ferramentas para o filho para que ele possa passar pelas adversidades. É desse pai que Jesus fala. Em um outro momento, quando eu tive que acompanhar filhos em cirurgias, né, quando tinha tantas dificuldades, eu sempre fui aquela de fazer grupos de orações para que juntos nós pudéssemos orar por aquela pessoa que precisasse, né? Por quê? É como se um clamor coletivo chegasse até os ouvidos do Pai. E eu acredito firmemente
que 2 unidos em oração é um pouquinho maior do que 1. Que 3 verdadeiramente unidos, um pouquinho maior que 2. Então, é aquilo que te faz despertar para se sentir diante do Pai. É aquela sensação que você foi escolhida para poder você realizar um propósito para o seu bem e que também fosse exemplo para as pessoas. Diante de uma doença, diante de uma fatalidade, de uma morte, diante de uma mudança de cidade, de um desemprego, de uma dificuldade econômica, diante do fato de recebermos como filhos espíritos que demandam mais atenção, diante do fato de termos alguém da família no leito de morte, apenas a presença do Pai é aquela presença que vai nos encher o coração de coragem, porque sabemos que estamos sendo cuidados. Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, o pai vai do lado, segura no guidão. Depois ele segura de lado, depois passa a segurar o banquinho, né? Depois se afasta um pouquinho. Mas aquela distância, que se a criança for cair, você segura. Só depois de várias vezes a criança não cair, é que o pai começa e olha o processo daquela criança seguindo sozinha. E depois a criança, inclusive, dá um tchauzinho, uma distância bem grande. A criança não está se afastando do pai. A criança está confiando que o pai olha por ela. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de nos conectarmos verdadeiramente com o pai. Conversando com várias pessoas ao longo dessa primeira semana, todos estão passando por momentos que requerem muita energia, muita sensibilidade, muita paz, muita força diante das dificuldades, das adversidades. Então, é um momento de uma transformação. É aquele momento que a nossa casa está sendo reformada e que é necessário derrubar armários, trocar telhado, quebrar o piso e trocar. Uma bagunça organizada para que depois tudo fique maravilhoso. A nossa casa, o nosso lar, terra, passa por essa reforma, por essa transição. E nós precisamos ser fortes, confiar que o Pai sabe o que faz. Assim como às vezes é difícil a gente ver um engenheiro, um arquiteto trabalhando, a gente pensa, meu Deus, vai cair aquilo ali, vai ser sustenta, né? Mas cabe, né? Então, é esse momento que a gente confia naquele profissional que sabe fazer. E a gente precisa de lembrar que temos de confiar naquele que nos criou e sabe mais de nós do que nós mesmos. É muita pretensão, é muita arrogância nossa acharmos que entendemos Deus. Nós ainda não estamos capacitados intelectualmente, neste momento do nosso desenvolvimento humano, para compreendermos Deus. Se nós muitas vezes temos dificuldade em nos compreendermos, em aceitarmos, inclusive, as nossas virtudes, os nossos poderes, as nossas qualidades, quanto mais visualizarmos isso em Jesus e em Deus, nosso Pai. Então, o que eu desejo para vocês do fundo do meu coração? Que se coloquem diante do Pai. Mas diante do Pai com amorosidade. É aquela criança que olha admirada para o Pai, aguardando
o que o Pai vai apresentar para realizar esse propósito que você está passando. É confiar que, às vezes, a mensagem e a presença do Pai vem através de um telefonema, de uma mensagem, de uma prece, de algo que te acontece inesperadamente e que enche sua alma de força e de coragem. Convido vocês para que criem o hábito da prece, aquela prece que é aquela conversa gostosa com o Pai. Não colocando esse Pai num patamar onde, como antigamente, as crianças não podiam nem dirigir a palavra ao Pai, tinha que ter medo do Pai. Essa fase nós vivenciamos lá com Moisés, lá atrás ainda, né? O Deus que olha tudo, que pune e castiga. Jesus veio trazer o Pai amoroso, que perdoa e que te dá tudo o necessário para você reparar e para você reconstruir e construir o novo também. É motivo de felicidade cada passo que a gente dá em busca de uma autonomia, em busca de um crescimento espiritual. Mas que nós possamos, como crianças espirituais que ainda somos, no início de cada noite, buscarmos o Pai. Aquele colo, o abraço, o cochilinho no sofá com o pai e com a mãe, porque sabemos que seremos carregados no colo para a nossa cama. Que a gente saiba que seremos sempre carregados no colo pelo nosso Pai. Olha a primeira frase de Emmanuel. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. O que significa isso? Não vale a gente provar que a nossa forma de acreditar é a correta. A nossa forma de enxergar Deus é correta. Não. Cada um precisa de se perguntar como que eu me aproximo do Pai. Às vezes eu me aproximo durante uma música, outras vezes quando eu estou no interior do meu quarto, outras vezes quando eu estou levando alimento para alguém que não tem o que comer, ou talvez tudo isso em momentos diferentes. Como eu me aproximo do meu Pai? O que eu faço para essa relação ser de maior intimidade? Onde eu tenha amizade, onde eu possa ser eu para o meu Pai. Sem máscaras, sem medos, sem pânicos, mas mostrar verdadeiramente onde dói, onde está machucado e confiar que o medicamento será trazido pelo Pai. Por outro lado, nos momentos de alegria, de conquista, eu ter a liberdade de chegar para esse Pai, gritando e pulando de alegria e mostrando aquela conquista. É uma intimidade com Deus. E aí, Emmanuel finaliza. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Mas antes, ele tem uma outra frase aqui muito interessante que eu esqueci de falar. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza. Então a gente não entende, a gente não consegue. Nossa inteligência não entende essa coisa do infinito antes, infinito depois. A gente não está apto, não estamos aptos para sabermos disso. Mas olha o que Emmanuel fala. Mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Olha que coisa linda. Não é procurar Deus com racional. É procurar Deus sentindo. É o amor que nos une a Ele. O amor incondicional.
Então, meus amigos, minhas amigas, vamos iniciar este novo ciclo mais íntimos do Pai, mais próximos, para compreendermos o que nos é pedido e para termos o espaço de pedirmos aquilo que necessitamos e que desejamos. Sintamos a presença do Pai em todos os instantes da nossa vida. Saibamos olhar, reconhecer e agradecer por Ele sempre estar no meio de nós. E assim nós vamos finalizar o nosso estudo de oração com a nossa prece final. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, Jesus, agradecemos o momento de estarmos aqui reunidos e rogamos que todas essas energias maravilhosas possam ser multiplicadas e enviadas a todos os nossos amigos e familiares que se encontram em leitos de dores, perdidos emocionalmente, buscando caminhos, empregos, objetivos na vida. Que todos aqueles que necessitam da cura do corpo físico, da mente, que precisam da cura do espírito, recebam estas vibrações. Agradecemos por mais um ano juntos no estudo de oração. Que assim seja. Pois bem, amigos, finalizamos o nosso estudo de oração de hoje. Muito obrigada. Feliz 2025 para todos. Eu espero que vocês possam ter sentido a presença do Pai juntinho de nós. Uma abençoada semana, um abençoado ano novo e que possamos continuar juntos na seara. Fiquemos com Deus, que Ele nos abençoe. Um abraço.